Bom dia mais uma vez, né? A gente está começando esse novo ano de 2024. Sempre como de praxe, no início a gente faz uma revisão geral da teoria, tocando em vários pontos do psicodrama, para depois a gente definir qual vai ser a tônica do ano, né? Assim, o que é que a gente vai se aprofundar durante esse ano. O ano passado, a gente fez isso um pouco no início do ano e no primeiro semestre, até que a gente definiu por teoria dos papéis, e a partir de final de maio, já até o final do ano, a gente se aprofundou bastante nela. Então, eu optei por, nesse mês de janeiro, trazer duas monografias que eu considero assim, bem didáticas, porque ainda é da época que as monografias elas faziam na fundamentação teórica toda uma revisão dos principais conceitos do psicodrama para depois entrar, propriamente dito, no ponto que era de interesse, o foco da monografia. A gente viu no encontro passado a monografia de Tânia Fator, que era a teoria psicodramática e o desenvolvimento do papel profissional. O que tocamos assim vários pontos da teoria, como desde o projeto socionômico, a espontaneidade, matriz, teoria dos papéis, né, até um pouquinho de sociometria, para depois entrar propriamente na questão do psicodrama organizacional, que era o foco dela, diferenciando o sociodrama do psicodrama e do tipo de trabalho, profundidade de trabalho, áreas de trabalho, que aí deu um leque grande. E aí, a partir daí, foi escolhido a gente até aprofundar um pouco mais nessa concepção básica da teoria psicodramática, porque às vezes a gente vê até nas formações um pouco assim por cima, mas não se aprofunda em cada item. Então, eu escolhi, para fechar agora janeiro, uma outra monografia de Cristiane Brustolin, que é a sociometria como fundamento teórico do psicodrama, que é algo que a gente normalmente também vê a sociometria como um capítulo à parte, separado do psicodrama na formação, pequenininho, só que, na verdade, não é assim. O Moreno começou com a sociometria, então a sociometria, de fato, é a base, é a estrutura que diferencia e que dá o arcabouço para o psicodrama científico, vamos dizer assim, a nossa fundamentação, o que é que a gente faz de verdade. Então, eu vou passar um PowerPoint, inicialmente, para a gente fazer um pouco esse resumo dessa fundamentação, né, do psicodrama, e a gente vê justamente, se a gente fosse do início, seria vida e obra de Moreno. E aí, o criador do psicodrama e da socionomia, que é a ciência, conhecido como o homem que trouxe alegria à psiquiatria, justamente pela fundamentação dele judeu, assídico e focado em questões de relaxar o campo, de desenvolvimento da espontaneidade, para poder o indivíduo se tornar criativo. Então, uma das crenças, né, a antropologia moreniana é que o homem é ator, diretor e também autor da sua história, que ele chama o seu drama, que é sua vida, suas ações, e que ele é um gênio criador, um ego auxiliar de Deus, e, portanto, um agente de transformação social no palco que é a vida. E aí, Moreno, ele objetiva, né, o tratamento, ou assim, a transformação de toda a humanidade, porque ele diz que uma terapia que não tem uma proposta de fazer uma humanidade melhor, mais saudável, mais evoluída, não faz muito sentido. Daí
o interesse dele nos grupos, nas relações sociais, nas redes sociais. Ele foi pioneiro nessa ideia que hoje é tão comum, né, de rede social, por conta de internet e tudo. Então, a ciência chamada socionomia, e se divide em sociodinâmica, sociometria e sociatria. A sociodinâmica, ele também foi aprendendo a partir dos estudos iniciais vindos da sociometria, porque com essa observação de como os grupos funcionavam, nos seus experimentos, né, desde grupo de crianças a prostitutas, a refugiados, né, a prisioneiros, ele foi vendo como essas inter-relações funcionavam nessa gênese dos grupos, né, e como era a dinâmica, a circulação dessa energia nos grupos. E viu a sociometria, que é justamente o raio-x desse grupo. Você vê o que passa subliminar, para poder decidir os métodos de intervenção, que seria a sociatria. E o psicodrama é um dos métodos de intervenção, focado no intrapsíquico. O sociodrama já no interpsíquico, na relação entre as pessoas. O axiodrama questionando os valores desse grupo. O treino de papéis, né? E aí o psicodrama seria o método que revela a alma através da ação. Então, através tanto do psicodrama, sociodrama, axiodrama, como o jogo de papéis e o treino de papéis, os jogos dramáticos, né? Ele vai revelando o indivíduo, porque, como a gente viu em teoria de papéis, né, o ano passado, muito bem, os papéis é a parte tangível do eu. Através da ação é que a gente vai aprendendo, vai objetivando esse eu do indivíduo, porque justamente Moreno via o homem nas suas dimensões intra e interpsíquicas. Daí, o psicodrama, ele teria os elementos, o diretor, o ego auxiliar, o protagonista, o palco e a plateia. E as etapas, isso para tudo no psicodrama, não só, né, o psicodrama, mas com todos os métodos sociátricos, tem aquecimento, dramatização e compartilhamento, e os contextos social, grupal e dramático. Porque, na verdade, nós objetivamos o subjetivo, e o aquecimento serve justamente para relaxar o campo, surgimento da espontaneidade, para via ação dramática. E aí nós podemos nos relacionar com nossas figuras de mundo interno, e aí, no concreto, modificar. É mais fácil a gente agir no concreto do que no abstrato, na mente, né? E aí a gente pode resolver conflitos, cenas inacabadas, né? E aí nós trabalhamos sempre o aqui e agora, as relações, porque o passado ele se repete. E aí um dos pilares, né, importantes é a espontaneidade e a criatividade, que nós temos como medida de saúde, né? E as respostas novas às situações antigas, quebrando os padrões, e respostas adequadas a cada situação, né? A cada situação nova, você dá uma resposta na medida certa, na justa medida daquela necessidade. As áreas de atuação, que também a gente discutiu no nosso encontro passado, existe a clínica, onde tem psicoterapia pessoal, grupal, os grupos terapêuticos de família, casal, grupos tematizados, e também as áreas, né, organizacional, escolar, comunidade, que já não tem esse foco intrapsíquico, tem mais a questão das instituições, das relações, dos grupos, como um reflexo do que se passa no interior do indivíduo. E quem pode ser psicodramatista? No foco psicoterápico, ainda são psicólogos e médicos, que podem ser psicoterapeutas. Mas no foco socioeducacional, que seria, no caso, só terapeuta de grupo, intervenções nos grupos, qualquer
profissional de nível superior. E aí, a utopia moreniana, que fala que cada um tem o seu lugar no universo, vai e ocupe o seu. Porque era a ideia de Moreno que o homem era um ser cósmico e que o universo é um cosmo, ele tem ordem, não é um caos aleatório. E que as pessoas convivem, podem estar integradas e funcionando em harmonia. É. Então, vamos ver aqui o compartilhamento, né, da tela, que foi esse o artigo que a gente viu, né, que dá essa revisão geral nos conceitos, e no final temos a questão propriamente dita das intervenções psicodramáticas, das áreas de intervenção, os níveis, se organizacional ou psicoterápico, e as diferenças, né? Eu aconselho até a pessoa que esteja interessada, procure, tem na internet, só colocar o nome do artigo e o nome da autora que consegue acessar. E aí, hoje, a ideia é nós vermos um outro artigo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é esse da sociometria como fundamento teórico do psicodrama, que, da mesma forma que o outro artigo, ele faz uma revisão inicial de todas os pontos principais da teoria psicodramática, e no final é que se detém propriamente a que veio, né, ao foco do trabalho. E aí, no item 4, é que ela começa com a sociometria como ciência inerente ao psicodrama. E aí seria o nosso foco de leitura para poder começar a entender a fundamentação, a estruturação, porque a sociometria veio antes do psicodrama. O psicodrama foi a cereja do bolo, né? A última criação e a última organização de Moreno, do método, e foi quando ele começou a fase de divulgação, de criar instituições, associações, e daí todo o movimento ficou com esse nome, com psicodrama. E hoje em dia a gente conhece psicodrama como o todo, tanto que a federação é a Federação Brasileira de Psicodrama, quando, na verdade, a ciência é a socionomia e a sociometria é que veio por base, que deu origem. Então, nós vamos fazer a leitura e depois a discussão desse item.